Oi, tudo bom? Hoje a gente vai estar vendo o conjunto dos racionais. Vamos estar fazendo uma breve revisão com relação à transformação de um número decimal em fração e a transformação de uma fração em número decimal. Bom, vamos lá. Primeiro, transformação de número decimal em fração com números decimais. Como que a gente faz? Número decimal nada mais é do que esses números com vírgula. Então, por exemplo, aqui 0,8. Como que a gente transforma esse número nessa fração aqui, ó? Como que a gente chegou nessa conclusão? Vamos lá. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui, nesse primeiro? Uma casa só, certo? Então, se eu tenho uma casa, significa que eu tenho um zero aqui no denominador. Então, o número que tem um zero é o 10. E o 8 eu vou repetir em cima. Vamos melhorar para o próximo. Por exemplo, aqui, que número eu tenho? 5,36. Eu vou tirar essa vírgula, então vou repetir o número em cima no numerador. E quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Duas casas, olha lá, duas. Se eu tenho duas casas, significa que eu vou pôr dois zeros aqui embaixo do denominador. Um número que tem dois zeros é o 100. A mesma coisa no outro. 0,65. Eu tenho aqui na casa dos décimos o 6 e na casa do centésimo o 5. Então eu tenho décimo, eu tenho os décimos e aqui eu tenho centésimo. Então se eu tenho centésimos, vamos lá. Vou repetir o número que eu tenho no numerador. Vou contar quantas casas depois da vírgula. Uma, duas. Então eu tenho duas casas depois da vírgula, duas casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, significa que eu vou pôr dois zeros no meu denominador da fração. Um número que tem dois zeros é o 100. Por quê? Ele está lá no centésimos. Ok? Vamos para o próximo. 0,047. Vamos lá. Aqui seria a casa dos décimos, centésimos, milésimos. O que eu faço? Eu vou repetir o número que eu tenho no numerador, certo? Repetir o número que eu tenho, que é o 47. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. 3 casas. Olha lá. 1, 2, 3 zeros. Então seria um número 1000. Então eu tenho 47 sobre 1000, que seria 3 zeros. Agora, como que a gente faz ao contrário? Para transformar uma fração, por exemplo aqui, essa fração, fazer ela voltar nesse número decimal. Bom, vamos ver no slide seguinte. Olha lá, transformação de fração decimal em um número decimal. Como que a gente faz? A operação inversa. Por exemplo, eu tenho aqui a fração 15 décimos. Se eu tenho 15 décimos, o que eu faço? Eu vou repetir o numerador. Então, vou lá. Repetir o numerador. 15. Ele não tem a vírgula ainda. Então, 15. Repetir ele. Quantos zeros eu tenho no denominador? 1. Então, significa que eu vou andar uma casa com a minha vírgula. Então, a vírgula do 15, imaginária, estaria aqui, ó. Então, se eu vou andar uma casa com ela, vamos lá. Uma. A vírgula veio para onde? Aqui no meio. Então, eu transformei para 1,5. Vou voltar um pouquinho no slide anterior. Olha lá, vamos pegar esse número, vamos pegar essa fração aqui, ó, 65 sobre 100. Vamos transformar ela para decimal. Para transformar para decimal, eu já tenho o resultado aqui. Eu sei que tenho que chegar em 0,65. Mas vamos ver se do jeito que eu expliquei faz sentido, tá certo? Vamos lá. Qual que era a primeira regra? Repetir o número que está em cima. A vírgula dele estaria onde? Aqui, imaginária. Quantas zeros tem o denominador? 2. Então, quantas casas eu ando com a vírgula? 2. 1, 2. A vírgula parou aqui, ó. 0. 0,65. Olha lá, bateu com o valor que a gente tinha antes. Certo? Vamos voltar para o próximo slide, então. 7 sobre 1000.
A mesma coisa. Eu vou repetir o 7. Aí eu vou contar quantos zeros eu tenho no denominador. 1, 2, 3. Então, são 3 casas que eu vou andar com a vírgula. Olha lá. 1, 2, 3. A vírgula veio parar aqui, ó. Então, dá 0,007. Próximo. 31 sobre 100. A mesma coisa. Vou repetir o de cima. Então, vou fazer aqui separado. Repetir o de cima, que é o 31. Vou contar quantos zeros tem embaixo. 1, 2. 2 zeros. Então, 2 casas com a vírgula. 1, 2. A vírgula veio parar aqui. Então, completo com 0 aqui. 0,31. O último exemplo aqui, ó. 5.825 sobre 10.000. A mesma coisa. Vou repetir o número. Olha lá aqui, ó. Repetir o número que estava de cima do numerador. E vou contar quantos zeros eu tenho no denominador. 1, 2, 3, 4. 4 zeros eu tenho no denominador. Então, 4 casas eu vou contar com a vírgula. 1, 2, 3, 4. A vírgula veio para aqui, ó. Então, eu tenho essa fração em decimal é 0,5.825. Beleza? Então, isso que a gente viu, olha bem aqui, ó, são para números que o denominador sejam 10, 100 ou 1.000, ou qualquer outro número que tenha zeros, sejam múltiplos de 10. Vamos dar a sequência aqui. E se por acaso o número que está no denominador não fosse nenhum número que tenha zero? No caso de 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, como que a gente faz? Não tem problema. Lembra que a fração nada mais é do que uma divisão. Então a fração, essa barrinha aqui, ó, significa que a gente está dividindo um número pelo outro. Que número? O numerador pelo denominador. Então, vamos transformar isso aqui para decimal, um número com vírgula? O que eu faço? 1 dividido para 4. Como que eu faço essa conta? 1 dá para dividir para 4? Não. Então, quando eu falo não, eu ponho um 0, vírgula. Quando eu coloquei uma vírgula aqui, automaticamente eu ponho um 0 aqui em cima. 0. Agora sim, 10 dá para dividir para 4? Ou melhor, na tabuada do 4, tem 10? Ou algo que se aproxime a 10? Tem o 8, que seria 2. 2 vezes 4, 8. Então, menos 8. 10 tira 8, 2. 2 dá para dividir para 4? Não. Então, o que a gente faz? Põe um 0. Agora sim. 20 dá para dividir para 4? Na tabuada do 4. Tem o 20? Tem. É 5. 5 vezes 4, 20. 20 para chegar no 20, 0. Então, como que eu represento essa fração? 1/4 em número decimal. Vai ficar 0,25. Agora eu quero essa fração aqui, ó, meio. A mesma coisa. Eu vou lá, 1 dividido para 2. 1 dá para dividir para 2? Não. Então, 0, vírgula. Quando eu ponho a vírgula, acrescento 0. Não esquece. 10 dividido para 2 dá. 2 vezes quanto que dá 10? 5. Então, 2 vezes 5, 10. 10 para chegar no 10, 0. Perfeito? Então, essa fração meio em decimal corresponde a 0,5. E o último exemplo aqui, 3/4. A mesma coisa. Vou montar a operação. 3 dividido por 4. 3 dá para dividir para 4? Não. Então, 0,0. Na tabuada do 4, tem 30? Não, não tem o 30 exato. Tem algum número que se aproxime de 30. Qual é? 4 vezes quanto?
que se aproxima de 30? 7. 4 vezes 7, 28. Então, 28. Opa, 28. 28 para chegar no 30, 2. E 2 não dá para dividir para 4. O que eu faço? Acrescento um zero. Só aqui. 20 dá para dividir para 4? Dá. Quanto? Sim, 5. Por quê? 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então, 3 quartos em número decimal é representado por 0,75. Beleza? Se tiver alguma dúvida, manda no chat lá que eu respondo. Beleza? Até a próxima com os exemplos que a gente vai fazer. Alguns exercícios.